Para o escritor, ambientalista e líder indígena Ailton Krenak, a natureza é o nosso bem comum. Temos de voltar a ela e desenvolver processos acessíveis a todos. É dessa forma que fazemos mudanças, pelo conhecimento. Mas como? De que forma? E a partir do quê? Vamos matutar no nosso programa de hoje sobre esses questionamentos relacionados ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e educação ambiental. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta e um casaco na cor laranja. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. A intérprete de Libras que está aqui conosco é Aline Correia, uma mulher branca, de cabelos curtos e vestindo um casaco preto. E para matutar sobre a relação das tecnologias de informação e comunicação e a educação ambiental, a nossa convidada de hoje é a professora Carla Ferreira Dias Cassiano, do Instituto Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda, professora Carla, aos nossos diálogos do Matutando pela Ciência. A professora Carla Cassiano é doutora em Química, docente do IFG e atualmente está ocupando o cargo de diretora de Políticas de Educação Básica e Superior da Pró-Reitoria de Ensino do IFG. As suas linhas de pesquisa e estudos são na área de formação de professores de Ciências e Química, Educação Ambiental e Metodologias de Ensino. E para você que ficou interessado em conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da professora Carla Cassiano, pode acessar aqui na tela o QR Code do currículo Lattes. Mais uma vez, convocamos para os nossos diálogos o ambientalista indígena Ailton Krenak. Ele afirma que a Terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho. Professora Carla, essa é uma provocação que nos instiga a entender, primeiramente, o que é e o que caracteriza a educação ambiental na atualidade? Olá, Thalita. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar, desse importante programa que é o Matutando. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa vermelha e também de batom vermelho. Bom, com essa pergunta, que é de uma grande complexidade, eu gostaria de dizer que sim, essa citação do Krenak é uma citação que muito nos representa, na atualidade. A educação ambiental, principalmente na vertente crítica, ela pode contribuir com essa compreensão, da complexidade envolvida nas relações sociedade e natureza. Nós estamos pensando numa educação ambiental que supera o binômio preservação-destruição da natureza. É uma educação ambiental que envolve o ser humano como parte, dessa dinâmica, para além da visão ecológica, de meio ambiente. Nós estamos pensando em meio ambiente aqui produzido, pelas relações. Então, é um meio ambiente que se envolve nas relações contraditórias, pois, ao mesmo tempo, ele se produz das relações sociais e produz e altera as relações sociais. Essa semana, inclusive, infelizmente, na terça-feira, nós perdemos, uma importante pesquisadora no campo da educação ambiental crítica no Brasil, que foi a professora Michele Sato, cuja pesquisa enfatizava principalmente a relação entre meio ambiente e movimentos sociais, Então,
vale a pena deixar esse destaque, né, como uma forma, inclusive, de homenagem à professora Michele Sato, que muito contribuiu para o desenvolvimento da educação ambiental no campo dos movimentos sociais desde a década de 70 para cá. E essa compreensão sobre educação ambiental implica justamente em refletir sobre as mudanças nas relações sociedade e natureza, como você mesmo já mencionou, e dentre elas o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Professora Carla, fala um pouquinho para a gente o que caracteriza as TICs e qual é a relação do uso das TICs em propostas e atividades de educação ambiental. Bom, as TICs, né, elas são ferramentas e interfaces que vão contribuir aí com o desenvolvimento, com a propagação de informações, mas, além disso, elas contribuem também para as alterações, né, na forma de comunicação social. A relação entre as TICs e a educação ambiental, ela se dá principalmente no campo educacional, né? Então, são duas frentes de atuação educacional que, em diferentes contextos históricos, elas emergem com uma demanda muito próxima, que é a demanda por, a partir e por meio dos processos formativos, promover uma outra ordem de consciência, né? Então, a história da educação ambiental e das TIC, ela é uma história que percorre diferentes contextos, né? Ela não está só na esfera, no contexto escolar, mas também no contexto político, no contexto econômico internacional, né? Mas essas duas esferas educacionais, elas partem do princípio, né? Da consciência, da formação pela consciência. O que ainda relaciona mais ainda essas duas esferas educacionais é a emergência delas, principalmente na segunda metade do século XX, né? E a emergência delas se dá por questões urgentes, né? Questões que apareceram na sociedade ali na segunda metade do século XX, envolvendo tanto a comunicação quanto a problemática ambiental, mas questões que evocam, né, na sociedade moderna, um olhar que até então ainda não era percebido, principalmente no cenário político internacional, né? Então, nós temos ali, na segunda metade do século XX, uma intensificação da problemática ambiental, ao mesmo tempo que nós tivemos ali uma consolidação do que alguns autores chamam de globalização, ou de segunda globalização, né? Isso não está tão acertado na literatura. Mas todo esse movimento da mudança das formas de comunicação, da mudança nas formas de perceber o meio ambiente e da intensificação de uma problemática agora atribuída aos seres humanos para resolverem, né? Aproximou, de alguma maneira, aproxima as tecnologias digitais da informação e comunicação e a educação ambiental no contexto escolar. Então, é importante, né, percebermos que as relações entre as tecnologias digitais da informação e comunicação e a educação ambiental ultrapassam, né, aquilo que é restrito ao contexto escolar. Essa relação, ela precisa permear, inclusive, espaços informais e não formais de ensino, porque pretende-se, por meio dessa relação, uma atuação política, né, no sentido de ultrapassar a ideia do binômio preservação-destruição da natureza, contemplar nessa discussão não somente o papel dos seres humanos, mas o papel do Estado, né, frente às relações sociedade-natureza, o papel, inclusive, do setor privado, né, das organizações de do terceiro setor. É nesse sentido que as TEDx têm muito a contribuir, né, as TICs ou as TEDx, numa vertente mais atual, tem muito a contribuir com a divulgação de informação baseada numa vertente crítica a respeito das relações sociedade-natureza. Professora Carla, a partir dessa relação, né, que você traça, quais são os impactos sociais e formativos das TICs na educação ambiental?
Bom, Thalita, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, né, nessa seara, que é tentando se comunicar com um público maior, pretendendo alcançar, né, um público maior por meio das TEDx. Não tem sido uma tarefa fácil, haja vista que as formas de comunicação hoje são muito difusas, né? Então, as nossas formas de comunicação hoje, principalmente quando a gente toca nas mídias digitais, elas dependem muito do alcance. E aí, talvez a maior dificuldade de ter um impacto mais profícuo com um público maior seja o alcance. Então, a educação ambiental, ela é enxergada a partir de diferentes perspectivas na sociedade. De um modo geral, ela é percebida como um campo de atuação ingênuo no sentido de preservação e conservação da natureza. Poucas vezes nas mídias digitais nós enxergamos uma educação ambiental que considera qual que é a relação das formas de organização social com os impactos ambientais, né? Olhar para os impactos ambientais é também analisar os cenários políticos, e isso não tem sido muito tranquilo, principalmente nos últimos anos, né? No Brasil, a relação política do meio ambiente, ela tem sido, muitas vezes, até suprimida, né, das mídias digitais, porque isso também é uma estratégia, né, de apagamento da questão que estrutura, de fato, a problemática. Então, o impacto que as TEDx pode ter na educação ambiental é de trazer para o público em geral uma perspectiva que explora as relações políticas, né, da problemática ambiental. Mas essa não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa simples, como eu disse, porque nós precisamos de um alcance. E aí, talvez, as mídias digitais, principalmente aquelas que perpassam as redes sociais, elas sofrem um certo apagamento, principalmente por conta do que hoje nós vivemos com a polarização política, né, no país. E, professora Carla, esse é um diálogo urgente, né? E exige um entendimento sobre o desenvolvimento social e meio ambiente. Mas vamos continuar esse diálogo no próximo bloco. Continue conosco. Voltamos já já. Matutando sobre a relação das TEDx, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e a Educação Ambiental, com a professora Carla Cassiano. Já dialogamos sobre as suas características e usos sociais. E vamos continuar este diálogo agora com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Gustavo Leão, eu sou discente do curso de Pedagogia do IFG Goiânia Oeste e eu gostaria de saber, na opinião de vocês, quais foram as principais invenções tecnológicas do século XX. Bom, foram muitas, né, descobertas científicas e tecnológicas que alteraram, inclusive, nossas formas de produzir ciência, né? Se a gente olhar para o século XX, talvez tenha sido o século em que a frequência de descobertas e inovações tecnológicas tenha sido maior, né? A proximidade dessas descobertas, com certeza, foi maior do que nos séculos anteriores. Mas eu posso destacar duas descobertas científicas que alteraram, né, profundamente as nossas percepções de mundo, né, as nossas formas de organização social e, por consequência, impactaram, né, profundamente no desenvolvimento tecnológico do mundo todo. E então eu gostaria de destacar primeiro as descobertas ali na primeira metade do século XX, principalmente nos primeiros 30 anos, relacionadas ao comportamento, né, à estrutura e ao comportamento da matéria,
porque essas descobertas impactaram, né, nas formas de produção científica. Então, entre elas, uma descoberta muito importante foi a natureza dual do elétron, né, o comportamento do elétron, ora como partícula, ora como onda, alterou profundamente como a ciência se via no mundo, inclusive, né? A descoberta do comportamento dual do elétron impactou nas nossas formas de produzir ciência pela objetividade, pela busca da certeza, pela construção da verdade, né, absoluta. Então, isso teve um impacto na produção científica e também nas nossas formas, nas nossas visões de mundo, né, enquanto na origem da ciência moderna, a ciência primava, né, pela objetividade, naquele modelo cartesiano de produzir ciência, sem considerar a relação entre as partes. Agora, no início do século XX, com as novas descobertas sobre o comportamento da matéria, né, sobre a estrutura da matéria, essas concepções elas foram alteradas, né? Então, o critério da objetividade ainda é um critério relevante para a produção científica, mas ele é entendido agora como um lugar onde não necessariamente poderá ser alcançado, né? Então, isso foi muito importante, não só para o desenvolvimento tecnológico subsequente, né? Como a construção dos computadores, dos softwares, enfim, das mudanças, inclusive nas formas de informação e comunicação, mas foi importante, inclusive, para o próprio desenvolvimento científico. E aí, na segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, eu destaco, né, as descobertas no campo da compreensão da estrutura da molécula de DNA. Então, acho que isso alterou as nossas concepções acerca da vida, né? Isso alterou as nossas percepções, inclusive, enquanto seres humanos, num planeta que é finito, né? E aí eu destaco ali a citação do Ayrton Krenak, que a Thalita trouxe aqui para nós no início, né, desse programa. Então, essas descobertas, elas alteraram profundamente a nossa compreensão de vida, né? A nossa compreensão de lugar e a nossa compreensão de seres humanos enquanto sujeitos que estamos envolvidos nessas relações, né? Na construção do mundo, de um planeta que é finito, né? Que é gerido por relações de natureza predatórias, inclusive, né, relações que envolvem o capital, né, as formas de produção insustentáveis em busca do lucro a qualquer custo, né? Então, eu acredito que, principalmente, essas duas descobertas no século XX levaram a outras concepções de ordem filosófica, inclusive, né? Eu destaco aqui a obra do Ulrich Beck a respeito da sociedade de risco, né, que é numa discussão acerca da sociedade, do que se intitula como sociedade pós-moderna, que é uma sociedade que entende, né, que o conhecimento científico num único lugar, né, lá no início da ciência moderna, a ideia da especificidade do conhecimento científico era entendida como uma coisa boa, né? Então, quanto mais específico, mais eu me aproximo da realidade. Com essas duas descobertas, a gente começa a perceber a importância da interdisciplinaridade, né? Ou seja, quanto mais eu olho para as relações, mais eu me aproximo da realidade. Então, foi nesse sentido que eu disse que a gente muda, inclusive, as formas de produção científica e as formas de nos ver, né, no mundo, com a nossa participação no mundo. E, professora Carla, nós também podemos contribuir com essa questão do estudante Gustavo, com a indicação do evento científico, que é a Semana de Educação, Ciência e Tecnologia, o CECITEC, aqui do IFG, que é um evento da Rede Federal e que ocorre anualmente no mês de outubro. Bom, e dando continuidade aos nossos diálogos, professora Carla, a educação, ciência e tecnologia também constituem campos de atuação dos seus estudos e pesquisas. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre o que você tem pesquisado a respeito da tecnologia e educação a partir da produção e aplicabilidade de podcasts
e também sobre a investigação em rede da educação ambiental e das TEDx na formação de professores? Posso sim, Thalita. Bom, essas pesquisas a respeito do uso de podcasts, por exemplo, na educação, esse foi um projeto de pesquisa que começou no cenário de pandemia, né? Então, e aí entende-se podcast aqui nesse momento como aquele podcast exclusivo para áudio, né? E aí, logo em seguida, nós começamos uma outra vertente de podcasts no cenário nacional, que tem tido bastante evidência, que é o podcast dialogado com imagem, né? Com gravação. Mas, naquela ocasião, nós tínhamos uma dificuldade de acessar os estudantes, né? Então, nós pensamos ali em promover a formação inicial e continuada de professores a partir da divulgação de informações não só a respeito da educação ambiental, mas também a respeito do ensino de ciências, né? Então, nós produzimos, junto com estudantes dos cursos de licenciatura, podcasts de combate às fake news, né? Então, essa era uma contribuição do ensino de química para aquele momento histórico, né, que nós vivíamos no país, de combate à ciência, né, de um ataque frontal àquilo que a ciência produzia, né, a geração de dúvidas por meio de fake news. Então, nós produzimos podcasts de combate a esse tipo de informação, principalmente de combate às fake sciences, que são aquelas fake news que se apropriam de conceitos científicos de uma maneira distorcida para validar aquilo como verdade, né? Então, as fake sciences, elas têm sido um problema muito grande para quem trabalha com o ensino de ciências, porque elas têm um maior alcance entre as pessoas leigas, né? As pessoas que não conhecem o método científico, que não entendem como é que a ciência se produz, o que é um resultado válido e o que não é um resultado válido, elas acabam acreditando nesse tipo de informação, uma vez que elas se intitulam como científicas, né, como verdadeiras. Então, nós produzimos podcasts nesse sentido e também podcasts relacionados ao ensino de conceitos científicos. A grande dificuldade é que, principalmente no caso de podcasts restritos a áudio, é a abordagem conceitual, né? Então, muitos dos nossos conceitos, eles requerem representação simbólica, né? Para que as pessoas possam compreender aquilo que está no campo do abstrato. E aí, os podcasts, eles traziam essa limitação. E no campo da educação ambiental em rede, a ideia é promover essa divulgação, né? Na seara da divulgação científica, a ideia é promover essa aproximação com a sociedade comum, né? A sociedade que está fora da escola, buscando ali a articulação da educação ambiental, principalmente em espaços informais de ensino. A grande dificuldade é a interação com esse público, né? Então, atualmente, nessas pesquisas, nós estamos buscando encontrar formas de transitar para uma linguagem que ela seja acessível à população de um modo geral, para que essa população possa interagir com o conhecimento que está sendo divulgado naquele momento, mas que também não se distancie daquilo que a ciência produz, né? Porque, afinal de contas, a divulgação científica ela tem que dar conta de permanecer no terreno da produção científica, mas tornar aquele conhecimento acessível para a população geral, né? E permanecer no terreno científico é também importante, porque é uma forma de demarcação de um conhecimento que é específico, né? Que tem contribuição social a trazer, né, em termos de saúde, bem-estar, convivência coletiva, né? Então, esse limiar que agora parece ser um problema, né, no campo das nossas produções. Professora Carla, e como essa temática é essencial, necessária e também que existe continuidade do diálogo?
Muito obrigada por compartilhar conosco ideias, conhecimentos e incentivar os estudos e pesquisas sobre educação ambiental e as tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas antes de finalizar, queremos pedir que você faça uma indicação de uma produção cultural para que a gente possa continuar pesquisando sobre a temática. Tá certo, Thalita. Bom, eu quero indicar um curta de animação, que é um curta chamado Happiness. Esse curta, eu acho que ele consegue materializar um pouco dessas relações que eu brevemente quis apontar aqui, né? Quais são essas relações que eu resumi aqui um pouco para vocês, mas acho que a gente precisa explorar mais essas relações. A ideia foi exatamente mostrar que as relações humanidade-natureza, elas constituem o objeto, né, de estudo da educação ambiental e, portanto, também o objeto de intervenção, né, da educação ambiental. Então, eu penso que esse curta, ele pode trazer essa dimensão, né, que eu não consegui explorar aqui por conta do tempo, mas fica aí a dica para quem, né, quiser se aventurar mais nesse tema. Eu também gostaria de destacar um documentário brasileiro intitulado A Sombra de um Delírio Verde. Esse documentário, ele explora principalmente as relações entre economia política e natureza, né? Esse relatório, esse documentário, ele consegue trazer um pouco da gravidade, né? Do desprezo que o setor econômico e produtivo brasileiro tem em relação às classes subalternas, né, à sociedade originária, né, desse país. Então, eu penso que é um documentário bastante interessante também para se apropriar, né, melhor dessa problemática. E, por último, eu gostaria de sugerir, né, para quem ainda não assistiu, o filme Não Olhe para Cima. É um filme que está disponível, né, no serviço de streaming, e é um filme que relata um pouco diferentes nuances, né, dessa relação humanidade-natureza. É um filme que trata da finitude do planeta, é um filme que consegue explorar também como os recursos midiáticos são construídos, né, por meio da sua interação com o setor político, econômico e produtivo. E, acima de tudo, é um filme que retrata, né, com muita sensibilidade o papel da ciência na sociedade moderna, né, o papel da ciência nessa intersecção entre tecnologias, né, com o cenário ambiental, com as relações que constituem a natureza. Então, eu destaco essas três produções culturais, e com isso eu encerro aqui a minha participação, novamente agradecendo, né, pelo convite de tentar contribuir um pouco com essa discussão a respeito das tecnologias na educação, e agradeço, né, novamente a oportunidade e desejo a todos aí um ótimo tempo, né, de reflexões. Obrigada. E a nossa convidada de hoje foi a professora Carla Cassiano, do IFG, que dialogou conosco sobre a relação das tecnologias digitais de informação e comunicação e a educação ambiental. Nosso muito obrigada, professora Carla. E obrigada também à equipe da Pró-Reitoria de Ensino, em especial a Larissa Moraes, pela proposição desse episódio. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!